Caríssimos CACDistas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui agora em 2016 com uma nova edição do nosso Drops de Direito Internacional e nós vamos trabalhar hoje fundamentalmente com a questão relativa à hierarquia de tratados, uma vez eles incorporados ao nosso direito interno brasileiro. Aqui os critérios gerais, acho que não preciso aprofundar com vocês, vocês todos mais ou menos já conhecem como os tratados, uma vez incorporados ao nosso direito interno, como eles hierarquicamente se posicionam em relação ao nosso direito brasileiro. Podemos afirmar aqui, em primeiro lugar, com base na jurisprudência atual do STF, jurisprudência em verdade essa que tem quase 40 anos. Segundo, então, o recurso extraordinário de 2004-77 do Supremo Tribunal Federal, tratados em geral no Brasil estão em situação de paridade normativa com a nossa legislação ordinária federal. Agora, essa é a regra geral. Tem exceção? Tem. Tratados de direitos humanos, sabemos, podem se situar em duas categorias diferentes. Se esses tratados são aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, isso é, se eles são aprovados de acordo com o procedimento previsto na emenda 45 de 2004, esses tratados têm status equivalente à de uma emenda à Constituição. O que vocês podem eventualmente não saber é quais tratados de direitos humanos no Brasil encontram nesse patamar constitucional. Quais tratados de direitos humanos no Brasil, então, hoje, têm estatura constitucional, embora, obviamente, não possam violar a cláusula pétrea no contexto da Constituição. Tratados de direitos humanos que podemos colocar, então, nesse patamar são a Convenção da ONU de 2006 sobre os direitos de pessoas com deficiência e seu protocolo adicional. Atualmente, são esses os únicos dois tratados em vigor no Brasil que possuem, então, status equivalente à de uma emenda à Constituição. O que vocês podem não saber é que, recentemente, no final de 2015, em dezembro de 2015, o Brasil ratificou um novo Tratado de Direitos Humanos que foi aprovado pelo Congresso Nacional ao longo de 2015, da forma prevista pela emenda 45 de 2004. Esse tratado, o Tratado de Marrakech, versa sobre aqui o acesso a obras mais facilitado a pessoas que têm alguma espécie de deficiência visual. El Tratado de Marrakech, un resultado positivo luego de largos años de negociación. ¿Qué siente una persona ciega al no poder leer los libros que otros leen? ¿Por qué históricamente las personas no videntes han sido excluidas de la lectura? ¿Acaso por tener problemas visuales tienen menos derechos? Para superar esta discriminación y facilitar el acceso de las personas ciegas o con problemas para leer a la lectura, se ha firmado a nivel mundial el Tratado de Marrakech o Tratado de Marruecos. El Tratado de Marrakech fue la culminación de años de trabajo para mejorar el acceso a las obras publicadas de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades de acceso al texto impreso en formatos como el braille, letra grande y audiolibros. Las negociaciones en la OMPI cobraron fuerza tras la adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de las Naciones Unidas, que establece en su artículo 30 que las leyes de los derechos de propiedad intelectual no deben constituir una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. O Decreto Legislativo 261, de novembro de 2015, ele realmente consagra claramente que a aprovação desse tratado no contexto do Congresso Nacional ocorreu em 2 turnos de votação, nas 2 casas do Congresso, por 3/5 dos votos em cada casa. Esse tratado, Guilherme, já terminou seu processo de incorporação ao nosso direito interno, já é um terceiro exemplo que podemos hoje mencionar, junto com os 2 antigos, de tratados de direitos humanos que no Brasil hoje tem estrutura constitucional? Ainda não. Esse tratado de Marrakech, vocês podem procurar na internet isso ao longo de 2016 agora, para se manterem atualizados. Esse tratado demanda 20 ratificações para que possa entrar em vigor. E a do Brasil foi a 13ª, Tratado de Marrakech, sobre o tema que eu mencionei, facilitar acesso a obras a pessoas com deficiência visual. Esse tratado de 2013, mas no final de 2015, quando o Brasil depositou o instrumento de ratificação, juntamente com o Brasil, somente 12 outros estados haviam depositado também instrumento de ratificação ou adesão. Então foi o Brasil o 13º estado, faltam ainda 7 países para que ele possa entrar em vigor no plano internacional. Como ele não está em vigor no plano internacional, também não houve ainda a entrada em vigor desse tratado no plano interno. Somente quando isso acontecer é que se juntará aos outros 2 tratados e terá no Brasil então status equivalente ao das emendas à Constituição. Então isso pode acontecer ao longo de 2016. É fundamental que você fique, no caso, a par de quando eventualmente isso vai acontecer. Pode ser que não aconteça, mas se acontecer, é bom saber que nós vamos ter um terceiro Tratado de Direitos Humanos neste contexto, possivelmente no futuro. Então, Tratado de Direitos Humanos ou tem estatura constitucional, ou tem agora estatura supralegal. Tratados de direitos humanos que não foram aprovados conforme o procedimento da emenda 45,
artigo 5º parágrafo da Constituição. Esses tratados de direitos humanos estão abaixo da Constituição, como é o caso, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 969, que o Brasil aderiu, a qual o Brasil aderiu em 992. Esses tratados de direitos humanos, neste contexto, têm somente estatura supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da nossa legislação infraconstitucional. Por fim, também tratar sobre matéria tributária, a posição CESP clara e inequívoca, você tem que marcar isso em prova. O CESP já em mais de uma questão já sinalizou nesse sentido. A sua matéria tributária também no Brasil tem status supralegal, estão acima desses tratados da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição. Fora então tratados de direitos humanos da matéria tributária, demais tratados incorporados no Brasil têm status equivalente aqui à nossa legislação ordinária federal. Espero ter ajudado. A todos um fortíssimo abraço e encontro vocês no futuro em novas edições do DOPS. Até lá!